Bem, amigos, alunos Biomed, sistema circulatório, continuando circulação. Vamos lá, muito detalhezinho, né? Agora, nós vamos conversar a respeito das chamadas trocas metabólicas. Como assim trocas metabólicas? Como é que o nosso sangue troca substâncias químicas com as células dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Por exemplo, no fígado entra um tal de sangue arterial, rico em oxigênio e nutrientes. Do fígado vai sair um sangue venoso, com pouco oxigênio, muito gás carbônico. Como é que isso acontece? Como é que o sangue muda de arterial para venoso ao passar pelos nossos tecidos, os nossos órgãos? Vamos ver então. Galera, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a sequência que a gente viu foi bem assim: coração, artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, coração de novo. Lembra disso? Então, ó, aqui é o finalzinho de uma arteríola. Finalzinho de uma arteríola. Aqui é uma rede de capilares, vasos sanguíneos muito finos e de parede bem delgada. Vasos microscópicos são os capilares. E aqui é o começo de uma vênula. Finalzinho de uma arteríola, vasos capilares e aqui o começo de uma vênula. O sangue está circulando, então, para a direita. Beleza? Bom, corte. Corte transversal de um vaso capilar. Vaso capilar cortado transversalmente. Só uma camadinha de células epiteliais. Eu vou repetir. Não só o capilar é vaso microscópico, como sua parede é muito delgada também. Ó, se eu quisesse representar o capilar por um corte longitudinal, longitudinal, tá aqui. Uma camadinha de células epiteliais. Corte transversal, corte longitudinal. Combinado? Bom, turminha, cortando transversalmente uma arteríola, eu vou ter este diâmetro aqui. Cortando transversalmente um capilar, eu vou ter um diâmetro menor. O vaso capilar, cuja parede você já conhece, tem um diâmetro muito menor que da arteríola. Lembrando da matéria de física, pressão é força sobre área. Então, lembra, se você reduzir a área, você aumenta a pressão. Quando o sangue da arteríola entra nos capilares, o diâmetro foi bruscamente reduzido. Então, o sangue que entra nos capilares, ele chega batendo com muita força, com muita pressão contra a parede do vaso capilar, certo? Bom, então, nós temos uma força que nós vamos chamar de pressão hidrostática. pH, pH física, pressão hidrostática. A força que um líquido faz contra a parede do recipiente que o contém. Um balde cheio d'água, a água faz pressão contra a parede, pressão hidrostática. Garrafa de refrigerante PET cheia de refrigerante. O refrigerante, o líquido, faz pressão contra a parede. Tanto é que se você furar, fica vazando o líquido, não é isso? O líquido faz pressão contra a parede, pressão hidrostática. No nosso caso, o líquido é o sangue, o plasma sanguíneo. E o recipiente, pessoal, é a parede do vaso capilar. Lembra? Parede bastante delgada. Entende? É uma força que tende a expulsar, tende a expulsar substâncias da circulação.
Mas saiba, ó vestibulando, que existe uma outra força envolvida, uma tal de pressão osmótica. Pressão osmótica. Turminha, no nosso sangue tem vários solutos. No sangue tem glicose, tem aminoácidos, tem proteínas. Solutos, a água é o solvente, né? Inclusive uma tal de albumina. A albumina, gente, é uma proteína. A albumina é uma proteína plasmática hidrófila. Ela tem afinidade por água. A albumina tende a reter, segurar água. Osmose, caráter hidrofílico, ela é hidrófila. A albumina envolvida por água. Osmose. A albumina, ela é produzida pelo fígado. O fígado é o órgão que produz e manda albumina para o nosso sangue. A albumina também presente na clara do ovo, também presente na seiva elaborada das plantinhas. Vários são os fluidos orgânicos dos seres vivos que têm albumina. A albumina, ela confere pressão osmótica. Confere pressão osmótica ao nosso sangue. A albumina mais abundante, proteína plasmática. A proteína plasmática mais abundante do nosso sangue, ela, a albumina. Então, veja, eu vou ter vários solutos que por osmose tendem a segurar água aqui dentro. Você então percebeu, prezado aluno, que são duas forças antagônicas? São duas forças antagônicas. A pressão hidrostática, o líquido pressionando a parede, querendo expulsar substâncias do sangue. E alguns solutos, por osmose, querendo segurar água aqui dentro. Pressão hidrostática, pressão osmótica, duas forças antagônicas. Como é que estas duas forças vão se comportar, vão variar ali dentro, ao longo dos nossos vasos capilares? Vamos então. Para você entender legalzinho, vamos fazer uma comparação. Vamos comparar, galera, o que acontece no início, com o que acontece lá na parte final dos nossos vasos capilares, beleza? No início dos capilares. Digo a vocês que a pressão hidrostática é maior que a pressão osmótica. Aqui tem albumina, tem glicose, aminoácidos, sais minerais, vários solutos que tendem a segurar água aqui dentro. Mas lembra, quando o sangue da arteríola passa para o capilar, o diâmetro reduziu bastante. O sangue chega batendo com muita força, não dá mais para segurar, extravasa líquido. Então, pressão hidrostática superando a pressão osmótica no início dos capilares. Consequência, ocorre o escape, o extravasamento de líquido tissular. Olha. Vai extravasar líquido
do capilar. Já que o capilar tem parede muito delgada, algumas substâncias do plasma vão sendo expulsas da circulação. Líquido tissular. Gente, ele também é chamado de líquido intersticial. Oi? Líquido tissular ou líquido intersticial. Levando, vamos lá. Aqui, ó. O que que tem? O que que tem neste líquido que escapa lá no início dos nossos vasos capilares? Levando água, levando sais minerais, levando glicose, aminoácidos, nutrientes diversos, pessoal, oxigênio, etc. Percebeu? Levando as substâncias que as nossas células precisam receber: oxigênio, água, glicose, aminoácidos, água, oxigênio, nutrientes, resumindo a conversa. Enquanto você está aí assistindo essa aula, em todo o seu corpo tem líquido tissular extravasando dos seus capilares. É esse líquido que vai abastecer seus neurônios, seus hepatócitos, suas células musculares. É esse líquido precioso que a gente não vê que vai nutrindo os nossos tecidos. Líquido tissular ou intersticial. Gente, litros e litros desse líquido circulando pelos nossos tecidos sem que a gente veja. É a mãe natureza. Bom, agora pense comigo. Se esse líquido ficasse só saindo, primeiro que o sangue iria secar, né? Segundo, que você ia inchar bastante. Já pensou você transferindo 5 litros de sangue da circulação, jogando nos seus tecidos, nas suas células? Você fica meio inchadinho, certo? Então é claro que esse líquido vai ter que voltar para a circulação. Concorda comigo? Como? Vamos lá. Vamos ver agora o que irá acontecer lá no final dos capilares. Gente, digo a vocês, alunos, que no final dos capilares, a pressão osmótica vai ser maior que a pressão hidrostática. Oi? O jogo vai mudar? Vai mudar. A pressão osmótica vai superar a pressão hidrostática. Por quê? Bom, vê se você concorda comigo. A pressão hidrostática, ela diminui ao longo dos capilares. A pressão hidrostática vai baixando ao longo dos capilares. Por quê, galera? Pressão hidrostática não é a pressão que o líquido faz contra a parede? Mas você concorda comigo que parte desse líquido já saiu? Parte da água já está saindo. A pressão que ela vai fazer contra o capilar, aos poucos, vai baixando. Faz sentido, né? Eu acho que faz muito sentido. Tá aqui, ó. Pois parte do plasma escapou, extravasou dos capilares. E a pressão osmótica? Gente, a pressão osmótica, ela permanece constante. Pressão osmótica permanece constante. Praticamente constante. Ela muda um pouquinho, mas é pouquíssima coisa. Praticamente ela fica constante. Por que isso? Lembra os vários solutos que tem no plasma? Glicose, aminoácidos, sais e albumina.
Ô, gente, matéria de citologia, fala para mim. Albumina é proteína e proteínas são macro... Vai, completa a frase. Proteínas são macromoléculas. Moléculas pequenas, água, glicose, aminoácidos, sais, conseguem sair. Proteínas inteiras, não. Olha isso aqui. Tá vendo, não? Isso aqui é um aminoácido. Olha isso aqui. Isso aqui é uma proteína inteira. Centenas de aminoácidos enfileirados. Então, proteínas são macromoléculas e não saem da circulação. Permanecem constante. Então, ó, pressão osmótica permanece constante, pois a albumina e outras proteínas também, tá? Eu estou citando a albumina porque ela é mais abundante e é mais cobrada nas provas também. Mas não esqueça que tem outras proteínas no nosso sangue, fibrinogênio, angiotensinogênio, etc e tal. Pois a albumina, proteína barra macromolécula, não sai da circulação, não sai dos capilares. Ok? Livros de faculdade, cientistas e suas experiências. Aqui, gente, ó, já foi medido no laboratório. Pressão hidrostática no início dos capilares, 25 milímetros de mercúrio. A pressão osmótica é em torno de 15 milímetros de mercúrio. Hidrostática maior que a osmótica. No final dos capilares, a osmótica ela permanece em torno de 15 milímetros de mercúrio. A hidrostática baixou para cerca de 10 milímetros de mercúrio. Tá vendo só? A pressão hidrostática passa a ser menor que a pressão osmótica na parte final dos capilares. Então, o que vai acontecer? Vai. Completa para mim aqui o raciocínio. Onde a pressão osmótica passa a superar a pressão hidrostática, qual é a consequência? Verdade, não, consequência. Vai ocorrer o retorno do líquido tissular, trazendo o quê? Aí, quando esse líquido, no final do capilar, voltar para a circulação, essa água, ela volta trazendo o quê? Pense, a albumina aqui, que não extravasou, a albumina concentrada no final do capilar, por osmose, puxando água de volta para o sangue. Essa água ela volta trazendo gás carbônico, amônia, percebe? Essa água ela vai para o sangue trazendo resíduos, excretas do metabolismo das células, coisas que as células geraram em suas atividades metabólicas. Então, trazendo aqui, ó, água, CO2 e excretas do metabolismo tecidual, do metabolismo celular. Qual é mesmo o título dessa aula? Trocas metabólicas. Entendeu, prezado aluno? É assim que o nosso sangue vai trocando substâncias com as células dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Em outras palavras, jovem, aqui ó, é assim que o sangue vai mudando de arterial para venoso ao passar por dentro dos nossos vasos capilares. Show? Bom, então agora podemos brincar de médicozinhos. Vamos brincar de médicozinhos?
Uma pessoa levou um socão no olho. E no local da pancada, no local do traumatismo, já já vai surgindo aquele inchaço, aquele edema. O que está acumulando o local para deixar o olho bastante inchado? Resposta: líquido tissular. Traumatismo, pancada forte, capilares, deixando escapar muito líquido tissular, o edema do traumatismo. Alguém sofreu uma queimadura de pele. Queimadura de primeiro grau, o local fica apenas vermelho e dolorido, sem bolhas. Queimadura de segundo grau, além de vermelhidão e dor, surgem as bolhas. Aquela bolha da queimadura, que líquido é aquele? Líquido tissular. Vê se faz sentido. Eu tenho um vaso sanguíneo. Se eu aumentar a temperatura, o que acontece com o diâmetro do vaso? Aumenta. A física diz que o calor dilata os objetos. No nosso corpo, mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos não, é a mesma coisa. O calor provoca vasodilatação. Já o frio provoca vasoconstrição. Então, no local da queimadura, vasos sanguíneos dilataram. Quando os vasos dilatam, naquela região, os capilares acumulam sangue. Como os capilares acumulam sangue, aumenta a pressão hidrostática. Mais sangue, mais líquido, maior pressão hidrostática. Vai escapar uma quantidade excessiva de líquido tissular. O líquido da bolha da queimadura de segundo grau. Um rapaz, um jovem, jogando futsal descalço na quadra. O impacto da sola dos pés contra aquele cimento, aquele piso. Capilares sendo pressionados. E às vezes, a peladinha é no final da tarde, a quadra já está meio quente. Piso quente, mais traumatismo, escape excessivo de líquido tissular, as bolhas na sola dos pés. Acontece. Você tomando um caldinho, uma sopinha morna. Daqui a pouco é bem assim, né? Começa a fungar. Sabe por quê? É porque o calor daquele caldinho, daquela sopinha, vai dilatando os vasos do céu da boca e do seu nariz também. Dilatação de vasos, escapando mais líquido tissular, portanto, vai somar mais líquido com a secreção do nariz, o muco nasal, e às vezes até um pouquinho de coriza, inclusive. Acontece. Então, pense comigo. Quando alguém sofre uma pancada muito forte, um traumatismo, para você evitar que o local fique muito inchado, porque quanto mais inchar, mais vai doer depois. Para você evitar que o local fique muito inchado, melhor aplicar no local traumatizado uma bolsa com água morna, uma bolsa com água gelada, uma bolsa com água gelada. Porque o frio, a redução da temperatura, provoca vasoconstricção. Menos sangue vai circular pela região traumatizada. Menos sangue circulando pela região traumatizada, vai escapar menos líquido tissular. Não vai ficar tão inchado assim. Ok? Mais um comentáriozinho. Gestante de 6, 7, 8, 9 meses. Aquele abdômen volumoso, lindo. Ela reclama, ainda mais na parte da tarde. Ai, as minhas pernas estão ficando inchadas, as minhas pernas estão pesando. O que acontece, gente? O útero já cresceu bastante e está apertando a veia cava inferior. Veia cava inferior comprimida pelo útero que cresceu.
Então você vai represando sangue dali para baixo. Veias das pernas represando sangue, capilares acumulando sangue, aumentando a pressão hidrostática, escapa muito do líquido tisular, pernas inchadas e pesando ainda mais na parte da tarde. Eu não resisto. Vou fazer mais um comentáriozinho. Você acordando após uma bela noite de sono. Acordando com o rosto inchado. O rosto inchado de quê? Pelo acúmulo de líquido tissular ou intersticial. Enquanto você está em pé, o sangue bombeado para a cabeça facilmente vai descer. A gravidade ajuda o sangue a descer de volta para o coração. Mas se você ficar deitado várias horas, o sangue é bombeado para a sua cabeça e a gravidade não está mais ajudando o sangue a voltar ao coração. Então, os vasos do crânio, eles tendem a acumular um pouco de sangue durante o sono prolongado. Acumula sangue até nos capilares, aumenta a pressão hidrostática, acaba escapando o líquido tisular em excesso, é o edema facial matinal de quem dormiu várias horas, ok? Galera, então, trocas metabólicas, isso aí. Conhecer esse troca-troca envolvendo o tal líquido tissular. Observação importante. OBS. Alguém sofrendo de desnutrição proteica crônica. Durante semanas e semanas, meses, uma dieta pobre em proteínas. Então, com o passar do tempo, o fígado diminui a produção de albumina. Menos aminoácidos chegando da dieta na alimentação. O fígado vai produzir menos albumina. Redução da albumina plasmática. Lembra qual é o papel da albumina no nosso sangue? Conferir pressão osmótica. Então, redução da pressão osmótica do sangue. E daí? Vestibulando? Raciocínio. No início dos capilares, líquido tisular extravasando. Normal. No final dos capilares, como tem menos albumina, a pressão osmótica do sangue está reduzida. Olha o que vai acontecer. Uma quantidade menor de líquido tisular vai voltar para a circulação. E esse líquido vai acumular onde? Fora dos vasos. E acúmulo de líquido no meio extravascular. Principalmente onde? Principalmente, pessoal, no abdômen, nos espaços entre as vísceras, nos espaços entre os órgãos abdominais. Você já viu essa imagem alguma vez? Lá na África, lá na Etiópia, por exemplo, Somália, infelizmente, devo citar, aquelas pessoas, muitas vezes crianças, braços e pernas finos, sequinhos, caquéticos, e o abdômen distendido, inchado. Verminose, professor! Não. O abdômen está distendido de tanto acumular líquido tisular que não voltou para a circulação lá no final dos capilares. Amigos, aquilo tem um nome
e que cai em vestibular. Isto aqui é chamado de Kwashiorkor. Oi? Kwashiorkor. Kwashiorkor, uma forma de desnutrição proteica. Kwashiorkor, lá num dialeto africano, significa a fome que atinge o irmão mais velho quando nasce seu irmãozinho. Welder, tudo isso numa palavra só? Esses dialetos, né? A fome que assola o irmão mais velho quando nasce seu irmãozinho. Por quê? Nenenzinho nasceu, a mãe vai dar de mamar, vai dar o peito para o recém-nascido. O irmão mais velho, então, fica sem a sua única fonte de proteína, que era o leite materno. Vai comer o quê? Arroz, fubá, trigo. Cadê a carne, cadê a proteína? Não tem. Então, com o passar do tempo, sequinho, desnutrido e com abdômen volumoso. Kwashiorkor, também chamado de desnutrição úmida, entre aspas, desnutrição úmida devido ao abdômen volumoso, tá? E para a gente encerrar essa videoaula, agora que você entendeu de vez a importância da albumina para manter o seu sangue, né, com pressão osmótica, para a gente encerrar essa aula, só aqui um comentário sobre uma tal de pressão arterial. Pressão arterial. Professor, você aí falou de pressão hidrostática, a pressão que o plasma, o sangue faz contra a parede para expulsar substâncias. Mas então o que é a pressão arterial? Vamos lá. Pressão arterial, pessoal, ela pode ser chamada pressão arterial sistólica, também chamada de pressão máxima, e pressão arterial diastólica, ou pressão mínima. Pressão sistólica, pressão diastólica, ou pressão máxima, pressão mínima. A pressão sistólica, nas pessoas gozando de boa saúde, em geral, maioria da população, é de 120 milímetros de mercúrio. E a pressão mínima, a diastólica, é em torno de 80 milímetros de mercúrio. Muita gente por aí, médicos inclusive, costumam cortar o zero. Transformação de unidade, etc e tal, fala assim, 12 por 8. 12 por 8 ou 120 por 80, né? 14 por 90 ou 140, né? 14 por 9, 140 por 90, mesma coisa, tá, gente? Então, olha só que fácil. O que é a pressão sistólica? Imagine você, o coração fazendo sístole. Os ventrículos, eles contraem, fazem sístole e jogam sangue nas artérias, ok? Ó, olha o que acontece com uma artéria, quando recebe o sangue bombeado pelo ventrículo. Olha a aorta, por exemplo, a artéria aorta, ó. Pum. Com o sangue que chega dos ventrículos, no caso ventrículo esquerdo, para ser mais específico, ó, as artérias faz isso aqui, ó, artéria aorta, ó. Pum, ela distende sua parede, abençoado colágeno que dá resistência aos vasos, certo? Então a pressão dentro dela vai a 120 milímetros de mercúrio. É uma força de contração capaz de levantar uma coluna de mercúrio até 120 milímetros de altura. Aí olha só, quando o coração relaxa, quando o coração faz diástole, olha a artéria, ó. Ah, então, ó, coração contraindo, coração em sístole, as artérias, coração relaxando, coração em diástole, as artérias, Artérias fazem isso aqui, ó, distendem e relaxam de acordo com os batimentos cardíacos. Então, quando os ventrículos fazem sístole, a pressão nas artérias vai, ó, 80, 90, 100, 110, 120.
Quando a pressão chega a 120, o coração vai relaxar. Quando o coração relaxa, diástole, na artéria, ó, 110, 100, 90, 80. Quando a pressão chega a 80, o coração contrai de novo. 80, 120, 80, 120, 80, 120. Percebeu? 120, 80, 120, 80. Coração contraindo, 120. Coração relaxando, 80. A pressão nas artérias oscila entre 120 e 80, de acordo com os batimentos cardíacos. Essa é a tal da pressão arterial. Agora, se tiver excesso de sangue na circulação, ou os vasos muito apertadinhos, já sabe, né? A pressão tende a ficar muito elevada. É a tal da pressão arterial elevada ou hipertensão arterial. Ok, galera? Então, terminamos aqui a parte de vasos sanguíneos. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço do Macrófago. I'll be back.